Então vamos lá, boa noite a todos. Hoje é dia 12 de novembro, iniciando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da noite. E o tema de hoje será crimes contra a dignidade sexual. Em complemento à aula da semana passada, nós falamos sobre crimes que envolviam duas pessoas, um autor e uma vítima. O estupro é um exemplo dele. Agora nós vamos falar de crime que envolve três pessoas. O autor, uma vítima e um terceiro que se beneficia, da exploração da vítima. Então, antes, na semana passada, era um crime em que o agente queria satisfazer o próprio prazer sexual. Hoje, nós vamos ver casos em que o agente quer satisfazer o prazer sexual alheio, ok? E aí eu coloquei para vocês aí o caso da Ana Luísa, A Ana Luísa foi experimentar uma vida nova lá em São Paulo. Quem que poderia resumir para mim, para o resto da turma, o que aconteceu com a Ana Luísa? Quem que se habilita? Boa noite, pessoal. Posso? Fala. Então vamos lá. Vai lá, Gabriel. Colando aqui um pouquinho, que eu não sei se eu lembro todos os detalhes, mas a Ana Luísa, acho que era universitária, não, recém-formada em educação física, e ela teve conhecimento desses casos, de mulheres que vão trabalhar, no caso não era outro país, em São Paulo, como prostitutas, Então, assim, ela já tinha consciência, mais ou menos, que o esquema seria nesse sentido, mas ela achava que ela tinha um nível educacional maior, era mais esperta e que ela conseguiria contornar, enfim, algum tipo de exploração que viesse junto com esse tipo de esquema, Aí ela foi para São Paulo, ela viu um anúncio, uma agência, de trabalhar num bar em São Paulo. Ela menciona que ela até falou que tinha dinheiro para passagem, que ela poderia de início sustentar, já para mostrar que ela era mais esperta, que ela não ia cair em nenhum tipo de golpe. Mas chegando lá, ela já foi levada para um lugar para um bar mais afastado, um local que não era o prometido, tentando puxar aqui informações mais relevantes. Ela teve, inclusive, os documentos retidos, e ficou um tempo ali, fechada numa sala, num local onde moravam mais mulheres também, que era um bar e o local, onde essas mulheres moravam. E aí ela viu que ali era realmente uma casa de prostituição, Se não me engano, funcionava esquema de rodízio, então elas ficavam 20 dias num lugar, 20 dias no outro, justamente para não ter muitas suspeitas, E não ter muito envolvimento efetivo com os clientes também. E aí ela era explorada naquele local, era um local bem ermo, ela teve os documentos retidos, era um local mais afastado. Então ela não tinha muitas condições de sair de lá, E ela ficou comprometida ali frente a uma dívida, com quem trouxe ela para lá. E em certo momento ela teve algum tipo de envolvimento com o cliente, que passava aí lá todo dia, visitar, descobrir onde ela ia depois, nesse sistema de rodízio. E aí esse cliente, ela pagou todas as dívidas, que ela tinha ali com o dono do clube, com quem a cooptou para ir para esse local. E ela saiu desse esquema. Eu não sei se eu lembro de todos os detalhes, mas basicamente isso, eu acho. Não, beleza, ótimo, Gabriel. Alguém complementa, pessoal? Faltou alguma coisa que vocês acham importante ou o Gabriel deu todo o recado? É isso mesmo? Então tá, então vamos em frente. E aí eu pergunto para vocês, houve a prática de algum crime nessa situação? O que vocês acharam? Deixa os colegas responderem, Gabriel, vamos ver. Você já foi o relator. O que a turma acha aí? Houve a prática de crime, não houve? Quase que houve um crime? Professor, boa noite. Desculpa, pode falar. Pode falar, Pedro. Acho que crime de rufianismo, que é a exploração sexual. Eu achei também o artigo 229, que é a casa de prostituição.
Casa de prostituição. Então, teria esses dois crimes aí em vista, né? 229 e o 230. Não é isso? Poderia incluir o 228, que é o favorecimento da prostituição, né? Favorecimento da prostituição. Vamos fazer o pacote completo aí, ó. Bota os crimes todos. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, pessoal, podem ter ocorrido várias ações, mas a conduta é uma só, né? Tipo assim, ela teve um estímulo, alguma coisa assim, para que começasse a trabalhar como prostituta. E aí a questão é saber, isso realmente é um crime? Qual seria? Né? Aparentemente, ele pode se enquadrar em várias condutas, né? Em vários tipos penais, mas, em tese, acho que seria um apenas. Mas vamos ver com mais calma aí, em detalhes, quais seriam essas possibilidades. Deixa eu compartilhar aqui a tela, a apresentação com vocês. Só um instante. Pronto, vai agora. Pronto. Pessoal, então nós vamos falar aí de alguns crimes que envolvem três pessoas, pelo menos, né? Um agente que explora a Ana Luísa em benefício de terceiros, para satisfazer o prazer alheio. Vamos ver se realmente houve essa exploração, se houve a prática de crime e qual que seria ele. Eu queria, antes de mais nada, trazer alguns dados sobre os crimes sexuais, né? Na verdade, sobre o estupro. Os dados, infelizmente, não são tão novos. Às vezes, os levantamentos que a gente encontra aí não são muito recentes, mas só para dar uma noção. Né? Em 2016, foram quase 50 mil estupros no Brasil. O problema é que eles falam que esses crimes, né, de estupro, violência sexual, são muito subnotificados. Ou seja, só 10% chega ao conhecimento da polícia. 90% não sai das portas, normalmente da porta de casa. Né? São crimes que ocorrem no ambiente doméstico. Eu quis trazer esse dado aí, ó, 10% das vítimas têm alguma deficiência, ou seja, às vezes pode se enquadrar como um estupro de vulnerável, né? E quando vítima e autor têm um conhecimento prévio, quase 80% acontece dentro da residência. Então, por isso que eu falo, não é raro, e eu, quando eu trabalhei lá na Justiça Estadual, eu via isso, pais, padrastos, tal, normalmente são homens com crianças, né, com meninas, né, que fazem isso dentro de casa. Às vezes com conhecimento até da mãe, da madrasta, que finge não ver para manter o relacionamento, ou então as ocultas, as escondidas dela. Né? Então, logo se descobre, o caso aí vem a público. Se a gente for olhar aqui, ó, o percentual das vítimas, pessoal, não tem muita variação ao longo dos anos, não. E a gente pode ver o seguinte, mais de 50% tem menos de 13 anos. Né? São crianças. Tem quase 20%, né, 17% aqui em 2016, entre 14 e 17 anos. Ou seja, 70% desses crimes são feitos contra crianças e adolescentes. É um número assim, muito ruim, que se soma aos homicídios. Os homicídios no Brasil de homens, maioria, não vou me lembrar o percentual agora, mas é muito próximo disso aí, acho que 80%, são entre jovens de menos de 24 anos. Ou seja, né, a juventude brasileira ou está sendo morta ou está sendo estuprada. E aí aqui tem alguns dados também que tem algum interesse que mostram justamente isso, né? Se é um desconhecido, normalmente o crime envolve vítimas adultas, né, na maior parte das vezes. Quando são conhecidos, né, a vítima e o agente, o crime costuma ocorrer, né, envolvendo menores de 18 anos. E coincide também esse detalhe, né, em sendo maior de 18 anos, o percentual de delito que acontece por desconhecidos costuma ser em vias públicas, né, não dentro de casa. Então, basicamente, são esses os dados. Nós estamos falando da Ana Luísa do exercício da prostituição, né? Eu já trouxe para vocês isso aqui. Perguntei, ó, prostituição é um crime ou é uma profissão? E eu falei, ó, a legislação brasileira reconhece como uma profissão. Nós temos o CBO, né, Classificação Brasileira de Ocupações,
que fala dos profissionais do sexo. E aqui descreve quais são as atividades, o nome, né, a experiência exigida, a formação, e como que é exercida esse tipo de profissão. Uma coisa que se pergunta é o seguinte, mas a prostituição é uma atividade profissional menor ou ela pode ser considerada uma atividade como outra qualquer? O que vocês acham? Apesar de ter um CBO. Posso chegar e falar isso assim, não, é uma atividade menos assim, não dá para se comparar com uma profissão formal que exige estudo. Assim, eu acho que não é uma profissão como outra qualquer, porque as profissionais do sexo normalmente estão inseridas no contexto de vulnerabilidades socioeconômica, socioprodutiva. Então, acho que tem uma diferença, assim. Não é um simples contrato de trabalho. Muitas vezes elas são impelidas, né? Enfim, elas são até obrigadas assim a se prostituírem como forma de subsistência. Então, não que tenha um demérito, não é nesse sentido que eu estou falando, mas eu acho que por essa questão da vulnerabilidade requer um tratamento diferenciado. Ô Pedro, essa questão que você está falando é interessante. Eu vi há algum tempo uma entrevista, é lógico que talvez o contexto possa ser outro, né? Não sei. Da presidente da Associação Internacional de Prostitutas. Tinha sido criada essa associação. Ela era, se eu não me engano, uma sueca. E ela, dando a entrevista, falou o seguinte, parem de dizer que nós somos uma classe vulnerável, desprotegida, não sei o quê. Isso para os nossos negócios é péssimo. A gente é visto como assim, uma coisa de segundo plano, que não tem proteção nenhuma, que não tem tutela nenhuma, e acaba que muitas vezes os clientes se acham no direito de abusar da gente, de explorar, porque se divulga isso o tempo todo, que nós somos vulneráveis, não sei o quê e tal. E elas estão assim, meio indignadas com esse tipo com essas afirmações que falavam que a prostituição era mulheres, né, que acho que como você mencionou, né? Então, tipo assim, é a percepção de quem estava lá, né, na linha de frente. E isso, de certa maneira, eu acho que é uma percepção meio generalizada na sociedade, que acho que talvez se transmite até para a nossa lei, para a nossa legislação, e que talvez dê ensejo ao que nós chamamos de paternalismo, um paternalismo penal. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas o paternalismo, gente, já foi trabalhado aí por Dworkin, pelo Feinberg, e eles falam o seguinte, por vezes, a lei penal, ela existe para proteger uma pessoa que está numa situação de desamparo, que está vulnerável, né, que não teria, em tese, como se proteger. A lei chega e fala assim, apesar dele ser um adulto, é quase que uma criança, digamos assim. Vamos, então, protegê-lo. Às vezes é proteger de si próprio, como no caso, por exemplo, do uso de drogas. Por que se criminaliza o uso de drogas? Está ofendendo a quem? Está lesando a quem? Não é o próprio usuário? Será que a pessoa não deveria ter a liberdade de usar a droga? No passado, essa proibição incidia sobre o álcool, né? Lá a lei seca, na década de 30, nos Estados Unidos, era proibido consumir álcool. Hoje em dia, você falar que é proibido consumir álcool soa como um absurdo. Talvez daqui a alguns anos falar que consumir maconha também vai soar como um absurdo. Nós já tivemos alguns crimes no Código, na Lei de Contravenções Penais, a mendicância, a vadiagem, elas já foram reformadas e eram muito criticadas. Vadiagem é aquele que, podendo trabalhar, não exerce uma profissão remunerada, não provê o próprio sustento. E mendicância era aquele que ficava pedindo esmolas e tudo mais como meio de vida. Então, assim, quem que estava ofendendo esse tipo de conduta? Não era quem afetava a esfera de alguém, além da própria pessoa que estava exercendo a mendicância ou a vadiagem? Não. Por que se punia esse tipo de conduta? Aí eles falavam, isso aqui é um tipo de paternalismo puro, né? Um paternalismo direto, que não deveria, a princípio, existir. Agora, há também quem fale no paternalismo impuro e indireto. É quando a pessoa não está sozinha nesse contexto. Tem outra pessoa envolvida. Então, por exemplo, a eutanásia. Eu quero morrer, estou com uma doença terminal, preciso da ajuda do médico. O médico vai me ajudar a morrer. Isso aí vai ser um homicídio. Né? Mas precisa punir o médico? Ele estava simplesmente fazendo prevalecer a minha vontade.
Venda de drogas. Não, tá bom, eu quero usar droga, mas alguém tem que me vender, estou comprando. Né, dessa pessoa, que mal há nisso? Ele não está vendendo assim para menores, não está vendendo, ele está vendendo para mim, que sou maior, capaz e quero consumir. E aí entra as questões sexuais. Manter uma casa de prostituição, deveria ser punido isso? Ser um rufião, né, vive a pessoa é sustentada pela prostituição alheia. Existe algum mal nisso, será? Né? Então, existe essa questão do paternalismo penal. E o que a gente observa, eu vou mostrar para vocês agora, é uma certa evolução que houve, de um certo paternalismo puro, passando para um impuro, e chegando, às vezes, num ponto assim de não ter mais esse tipo de tutela. É mais ou menos acreditando na autonomia e na responsabilidade das pessoas, de decidir o que elas querem fazer da vida. Então, vamos lá. Eu vou manter aquela mesma orientação da aula anterior, mostrando como era a situação no passado, em 1940, como está a situação hoje, sobretudo regulamentado pela Lei 12.015 de 2009, e como seria no futuro, caso aprovasse o projeto de lei do Senado 236 de 2012. Então, é o seguinte, no passado, a gente sempre falou em lenocínio, né? É um nome assim, um pouco estranho, mas diz respeito justamente a esse comércio sexual. E nessa figura do lenocínio, no Código Penal, o que nós tínhamos lá era o artigo 227, mediação para servir a lasciva de outro, a casa de prostituição e o rufianismo. No presente, persiste ainda essas condutas, né? Nós podemos acrescentar aí, tem também o artigo 228, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. No passado, se chamava simplesmente de favorecimento da prostituição. Mas esse aí eu quero tratar à parte, né? E aí eu fico pensando, vejam bem o que é mediação para servir a lascívia de outro. Se a gente olhar o código, significa induzir alguém a satisfazer a lascívia de outro. Sabe o que é o crime? Eu chego para uma pessoa e falo aqui, por que você não sai com aquela pessoa ali? Você não gostou, não achou bonito, não? Ele é rico, não sei o quê, tal, ela é rica. Sai, passa a noite com ele. Vou lá, então, passou a noite com a pessoa. É crime, não é? Eu induzi alguém a satisfazer a lascívia de outro. Será que faz muito sentido ou a lei está sendo paternalista demais? Eu acho que se talvez a gente pensar no parágrafo 1º, aí muda um pouco de figura. Ó, se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18, aí já é menor de 18 anos. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, aí já é outra história, né? Então, assim, mas sendo algo, pessoas capazes, maiores, sem violência, grave ameaça, por que é crime hoje em dia isso? Casa de prostituição. O que significa casa de prostituição? Você manter um estabelecimento em que ocorra exploração sexual, com ou sem intuito de lucro. Então, como é muito comum no Brasil inteiro, tem um estabelecimento, um local, normalmente é assim que funciona, são mulheres, e lá os clientes são homens, que vão lá, elas realizam programas, eles pagam por isso, o dono da casa ganha parte do valor. Isso precisaria ser crime? Não pode ser como na Holanda, assim, que esse comércio sexual é exposto lá naquela rua vermelha, né, nas vitrines e tal. Não deveria ser permitido? O que há de mal nisso? E aí a questão é a seguinte, no futuro, pelo projeto de lei, né, do Senado, a tendência é que acabe esse tipo de infração. O Código não traz mais nenhuma dessas figuras de lenocínio. Talvez pensando nisso aqui, ó, essas condutas aí, ó, se não tiver violência, grave ameaça, envolve menor, não deve ser objeto de proteção penal. Cada pessoa tem sua responsabilidade, capacidade e autonomia para decidir o que quer fazer de sua vida sexual. Então, assim, é uma tendência que talvez, né, a gente acho que talvez já venha evoluindo um pouco em torno disso. Nós vamos ver, por exemplo, a gente tinha no passado o tráfico de mulheres. Só mulheres podiam ser vítimas. Por quê? Era o sexo frágil e tal. As coisas estão avançando um pouquinho mais, né? Em termos de igualdade e de autonomia, né, de vontade. O que mais a gente tinha? Justamente o tráfico de mulheres. Era essa a nomenclatura do Código Penal de 1940. Em 2005, eles mudaram. Não vamos distinguir os gêneros, vai ser tráfico de pessoas. Tem um internacional, que é para fora do Brasil,
e tem um interno, que é no âmbito doméstico. A pena para qualquer um deles vai ser 3 a 8 anos. Aí o que aconteceu? Veio uma nova mudança em 2009 e falou, não, vamos alterar as penas. Tráfico internacional é mais grave, 3 a 8 anos. Tráfico interno é menor, vamos colocar uma pena mais branda, 2 a 6. E aí veio uma nova mudança em 2016, pessoal. Eles criaram o artigo 149A. Até 2016, o Código Penal brasileiro, a legislação penal brasileira, somente conhecia tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, ao contrário do resto do mundo. E para o mundo, pessoal, essa questão do tráfico de pessoas, o human trafficking, é muito sensível, sabe? O Departamento de Estado americano, para vocês terem uma ideia, eles elaboram um relatório, Annual Report of Human Trafficking, que mostra, sei lá, acho que desde 2000, do ano 2000, todos os países do mundo, como é que eles têm evoluído no combate ao tráfico de pessoas. É interessante a gente ler os comentários que se fazem do Brasil, falando, o Brasil está evoluindo alguma coisa, mas ainda não cumpre coisas básicas e tal. Aí ele ajustou a legislação interna ao protocolo de Palermo, tal, ficou muitos anos sem isso. Tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O artigo 149A, nós tínhamos o protocolo de Palermo, que é uma convenção internacional, que falava do tráfico de pessoas. E nesse protocolo de Palermo, que o Brasil aderiu, ele estabeleceu o seguinte, aqui, tráfico não é apenas para fins de exploração sexual. Nós temos o tráfico para fins de exploração laboral, né, trabalho escravo, temos para casamento servil, adoção ilegal, remoção de órgãos. E aí, gente, isso aí foi o que a legislação brasileira falou. Mas eu vi um estudo da ONU, tem tráfico de diversas modalidades. Eu já vi lá na África para fins de recrutamento de crianças para exércitos, para milícias, aquelas guerras lá entre as tribos africanas. Já vi tráfico de pessoas para também recrutar crianças para mendicância na Europa. Então, assim, tem diversos tipos de situações. Né? No Brasil, então, ficou assim, ampliou o foco do tráfico, né? E estabeleceu isso. Se por acaso é internacional, a vítima saiu do Brasil, a pena será aumentada de 1/3. Como o tráfico de pessoas é uma preocupação assim, mundial, né? E no Brasil, até 2016, tinha só uma conotação sexual, né? A gente tinha uma visão muito limitada do crime. Mas o que acontece? No futuro, pelo projeto de código, o tráfico foi incluído como um crime contra a humanidade. Ele vai estar lá junto da escravidão, de trabalho escravo, de crimes de guerra, né? E aí tem a previsão, interno 3 a 8 anos, internacional 4 a 10. E o remoção de órgãos, que acho que é o mais grave de todos, né? Pode deixar sequelas aí irreparáveis, 6 a 12 anos. Né? Ou seja, daquela concepção exclusivamente sexual que tinha aqui no Brasil, né, de um crime contra os costumes, vai se tornar talvez um crime contra a humanidade. Mas nós temos também o que eu estava falando do favorecimento à prostituição. Ele é também uma modalidade de lenocínio. No início, quando o código foi criado, eram 3 verbos típicos: induzir, atrair ou impedir, né, o abandono da prostituição. Pena de 2 a 5 anos. Recentemente, adicionaram-se mais 2 verbos típicos apenas, né? E assim, mudou o título, né? Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Induzir, atrair, facilitar, impedir ou dificultar o abandono. O que eles estão pensando no futuro? Será que vale a pena realmente coibir esse favorecimento à prostituição? Eu induzi uma pessoa a se prostituir. Eu falo aqui, você está passando fome aí, sem emprego, por que você não começa a trabalhar ali naquela casa de tolerância? O salário lá você vai ganhar uns 2, 3 mil por mês, não sei o quê, tal, você se acostuma com o serviço, tal. É mesmo? Deixa eu ir lá experimentar. Foi, experimentou, aceitou o serviço, ficou anos trabalhando. Eu vou ser punido por induzir a prostituição? Será que tem algum sentido isso? No futuro, o que eles estão prevendo, então? Aqui, ó. Na verdade, o crime muda de nome, é exploração sexual, e vai ser punido, na verdade, aquele que atenta contra a vontade da vítima. Aquele que obriga a se prostituir, é quase que um trabalho forçado. Ou então que impede o abandono. Eles ainda colocaram dificultar, né? Mas assim, acho que para mim o melhor seria obrigar ou impedir. Ou seja, você está obrigando a fazer e está impedindo de sair. Aí sim, existe um constrangimento ilegal aí. A pena é até muito maior, ó, de 5 a 9 anos. O favorecimento só vai existir, e aí eu concordo também, para quem é vulnerável.
Eu estou pegando uma criança, estou pegando uma pessoa que não consegue oferecer resistência, tem uma deficiência mental, e estou induzindo a se prostituir. Essa pessoa ela não tem uma capacidade de entendimento como outra qualquer. Então, talvez para esse caso se justifique a punição do favorecimento, mas não talvez para pessoas adultas. Né? É uma questão aí que talvez estamos deixando de ser um pouco paternalistas para ser um pouco mais de realistas, né? Estimular a autonomia da vontade da pessoa, salvo se há violência, ameaça, né? Algum tipo de constrangimento. Diga, Robert. Ô, professor, o dificultário talvez não seria por causa do que pega carteira de trabalho, identidade. A pessoa fala, o dono do estabelecimento vira assim: você pode ir embora, mas seus documentos ficam comigo. Você pode, não tem problema nenhum você ir embora, não. Mas, consequentemente, ela não consegue arrumar outro serviço, estabelecer na cidade, porque falta documentação. Deve se sentir também, não? Porque Não, pode ser sim. Às vezes, na prática, né, a diferença entre dificultar e impedir talvez pode ser quase sinônimos, né? Assim, eu tô colocando tanto obstáculo para a pessoa parar que ela não consegue parar. Então, no fundo, eu estou impedindo, né? Então, não sei se é isso. Talvez e realmente, os modos de impedir podem ser esses. Olha, eu vou restringir, vou reter documentos, e muito importante, eu vou colocar você num local isolado, como a Ana Luísa, assim, eu vou começar a mudar você de tempos em tempos, para você ficar sem, né, estabelecer vínculo com ninguém. Eu acho que pode ser um dos fundamentos, né? E isso talvez vá contra a vontade da pessoa, né? Aí sim justifica uma punição. Diga, Gabriel. Professor, eu fiquei pensando aqui, tipo, esse exemplo que o Robert deu do documento, já estaria coberto pela redução à condição de trabalho escravo, não? Se fosse empregador. Aí sim, mas aí o que vai acontecer? Talvez pelo princípio da especialidade se aplicaria essa... Porque, tipo assim, o trabalho escravo é para qualquer tipo de trabalho. Só que nós estamos encontrando aqui um crime voltado para um trabalho específico. Qual o trabalho específico? Dos profissionais do sexo. Então tem uma coação específica para o profissional do sexo? Tem. Então, talvez pela especialidade, Gabriel, incidiria esse, entendeu? Mas aqui nós vamos ver mais na frente. Eu acho que também não há problema, dependendo da situação, de conviver os dois crimes. Sabe, uma exploração sexual, mas de tal gravidade, em tal circunstâncias, que também caracterizam um trabalho escravo. Eu acho que depende do contexto, né? Até mesmo a sua conclusão, sim, dependendo do contexto, pode ser só o trabalho escravo. Mas, assim, vamos sempre ter isso em mente, né? Quando a gente pensar em profissionais do sexo, prostituição, embora seja uma profissão, possa estar relacionada lá a crimes contra a organização do trabalho, normalmente está vinculada aqui à dignidade sexual, porque é um trabalho, uma atividade específica, né? E aquilo lá, e a organização do trabalho são para atividades laborais em geral. Ok? Vamos avançar, então. Em resumo, pessoal, esses crimes de lenocínio, se a gente olhar aí o Código Penal, o que nós vamos ver? Mediação para servir a lascívia de outrem, favorecimento à prostituição, casa de prostituição, rufianismo, tráfico de pessoas, promoção de imigração ilegal. Imagine o caso da Ana Luísa. Parece que ela incide em tudo aí. Ela foi induzida a satisfazer a lascívia de outrem? Foi. Ela se favoreceu o exercício, foi induzida a exercer a prostituição? Foi. Ela estava lá num estabelecimento onde ocorria exploração sexual? Sim. Tinha uma pessoa que se aproveitava, que se sustentava dos ganhos que ela oferia? Sim. Ela tinha que pagar lá parte do valor para o dono. Então, todos os crimes foram praticados. Mas não, a gente tem que ver os detalhes. Por exemplo, mediação para satisfação da lascívia de outrem, né? Qual que é o detalhe dele? Na verdade, nesse caso aqui, nós temos um único destinatário do serviço sexual. Sabe? Igual eu dei o exemplo aqui, você não gostou lá daquela pessoa? Vai lá, passa a noite com ele. Pronto, é uma pessoa determinada, específica. Pode, então, caracterizar o 227. Se, por acaso, essa satisfação da lascívia é feita por um número indeterminado de pessoas, aí já é a prostituição. Eu estou favorecendo a prostituição, que tem, né, um número indeterminado de clientes. O que vai variar, acho que é a quantidade de destinatários.
Agora tem o 229 e o 230 são muito parecidos. Em ambos, eu estou explorando sexualmente alguém e vivendo desse valor, né, do valor auferido. Mas no 229 é necessário que haja um estabelecimento, pessoal. Tem um estabelecimento que é mantido por esse explorador, lá tem o exercício da prostituição e ele ofere ganho com isso. Aliás, ele pode ou não oferir ganho. Na verdade, o que a lei quis dizer? Ela falou assim, ó, em todas as hipóteses é crime. Porque às vezes a gente prova que tem um estabelecimento, tem pessoas lá sendo exploradas sexualmente, mas não consegue se provar que a pessoa oferia ganho. E aí ele vai ser absolvido. A conduta é atípica. Então, por isso que a lei chegou assim, ó, ofira ou não renda desse valor, não importa. Só que tem também o rufião. O rufião, ele se mantém da prostituição alheia. Só que qual que é o caso do rufião? Quando não tem um estabelecimento por ele mantido. Às vezes ele está lá na rua, tem lá, né, prostitutas que estão sob proteção dele, e ele cobra uma parcela para dar essa proteção para elas. Ele vai ser um rufião 230. Como não tem nenhum estabelecimento envolvido, essa aqui vai ser a distinção. Então, no caso da Ana Luísa, seria um rufianismo se por acaso houver crime, ou seria caso de prostituição? Eu estaria inclinado a falar que é caso de prostituição. Por quê? Porque tem um estabelecimento onde se explorava a prostituição. Se por acaso ela estivesse exercendo a prostituição na rua, né, dormia em outros lugares, tal, e aí tivesse um cafetão, né, um rufião, que cobrasse dinheiro dela, aí sim seria o 230, mas não era o caso. O que aconteceu com o 231 e 231A? Era o tráfico para fins de exploração sexual. Ele foi revogado expressamente pelo 149A. Então, é um crime que desapareceu, né? Vigorou até 2016. Hoje nós temos ainda tráfico para fins de exploração sexual, mas previsto no artigo 149A. E aí vem a grande questão. Por que, pessoal, que esse crime de promoção de imigração ilegal está aqui nos crimes contra a dignidade sexual? O delito é o seguinte, ó, promover com fim de obter vantagem econômica em entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Lembre-se do coiote. A pessoa contrata um coiote, quer ir para os Estados Unidos de maneira ilegal, entra pelo México, chegou lá, paga para ele uma bolada. Isso é um crime que normalmente se fala que é contrabando de pessoas. Por que ele está um crime como a dignidade sexual? Alguém sabe me dizer? Nem ideia? É porque talvez ele não está transportando outras pessoas para viver na cidade, mas sim para explorar essa pessoa, o seu próprio corpo, a favorecimento de outras pessoas. Não, Rojas, mas aí, se ele tivesse essa intenção de explorar, seria o tráfico de pessoas, sabe, do 149A. Na verdade, a conduta dele é o seguinte, ó, alguém quer ir para fora, a diferença do tráfico e do contrabando é essa. No tráfico, a pessoa ela pode até querer mudar e ir para outro lugar, mas ela foi enganada, teve coação, fraude, violência, alguma coisa. No contrabando, não. No contrabando, a pessoa, a vítima, também quer ir embora. Só que ela paga alguém por isso. É um crime contra as leis alfandegárias, as leis de imigração, aliás, né? O tráfico de pessoas é um crime contra a dignidade, contra a liberdade individual, né? Então, assim, se existe essa exploração, já seria, acho que o tráfico, sabe? Não seria a migração ilegal. Mais alguma opinião? Algum chute? Eu vendo que é 2017, que ultimamente o negócio está meio feio, eu chutaria que é técnico legislativo ruim mesmo. Gabriel, e é isso mesmo, viu? Porque o que aconteceu? Muitas vezes eles falam, tem estudos sobre isso, tem, né, relatórios da ONU, tal, que dizem o seguinte, às vezes uma figura que começa como contrabando, depois se transforma em tráfico de pessoas. Sabe? Pagou um coiote para entrar nos Estados Unidos. Ok, aí a pessoa chegou lá toda vulnerável, ou no meio do caminho estava lá toda vulnerável, tal. O coiote começa a explorar sexualmente, começa a explorar laboralmente, ou então outra pessoa, né, que tem parceria com o coiote, e aí vira um tráfico de pessoas. Então, assim, são figuras muito próximas, sabe? E aí, o que eu acho que o legislador quis fazer? Qual que é a única forma de tráfico de pessoas que existe no Brasil? Aquela para fins sexuais, do artigo 231 e 231A.
Então vamos incluir o contrabando, que é uma figura similar, bem próximo dele no 232. O problema é que eles não combinaram com os russos, né? Veio o artigo 149A, revogou o 231, aí o 232 entrou, mas ficou isolado. Então, assim, se um dia perguntarem para vocês qual que é um crime contra a dignidade sexual que não tem nada a ver com a dignidade sexual, é o 232, promoção de imigração ilegal. Ele estaria muito melhor colocado, talvez, num crime lá contra a administração pública, né, porque está violando leis de imigração do Estado, a soberania do Estado. Não é um crime sexual, né, mas está valendo, o crime está aí e existe. Vamos avançar. E aí o tráfico de pessoas é isso, né, pessoal? Previsto no artigo 149A do nosso Código Penal. O que ele estabelece? São verbos típicos, um meio e uma finalidade. Então, eu cometo o tráfico se eu recruto, mediante violência, uma pessoa para remover órgãos. Será tráfico se eu acolho, mediante fraude, alguém para trabalho escravo. Então, assim, o crime de tráfico no Brasil precisa de um verbo, um meio e uma finalidade. Só que nem sempre foi assim. Antes, a nossa legislação era meio paternalista. Sabe como é que era o tráfico de pessoas até 2016? Bastava o verbo e a finalidade. Então, eu ia transferir uma pessoa para o exterior para fins de exploração sexual. Eu cometi tráfico de pessoas. Mas eu pergunto, pô, mas não é paternalismo demais, não? Por que está tutelando isso? E se a pessoa, a vítima, quis ir para o exterior se prostituir, ela não pode? Por exemplo, a pessoa se prostituía no Brasil. Ela ganhava aqui 2.000 por mês. Falado para ela que ela podia ganhar 20 mil reais por mês na Europa, na Itália. Ela quis ir para lá. Alguém a ajudou aí, transportou, transferiu, tal, acolheu. É crime isso? Antigamente seria crime. A partir de 2016 vai ser crime se houver prova de que houve grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Eu achei que nós melhoramos. Era assim, aliás, eu tinha achado que nós melhoramos. Eu falei, ó, evoluímos. Estamos deixando de ser tão paternalistas, de tutelar. Deixa as pessoas, elas querem viajar para se prostituir no exterior, qual que é o problema? Nenhum. Mas uma vez eu estava conversando, teve um evento lá em Buenos Aires, conversando com os membros do Ministério Público argentino, e eles falaram que lá na Argentina foi justamente o caminho contrário. Lá a previsão do código era essa. Tinha que agenciar, aliciar a violência, fraude para a finalidade. E aí, se eu não me engano, em 2014, eles excluíram esse meio. Já não precisaria mais comprovar fraude, coação, violência, abuso, grave ameaça. Bastaria simplesmente um verbo típico e a finalidade, que seria tráfico de pessoas. Quem que vocês acham que está certo, o Brasil ou a Argentina? Nós evoluímos ou involuímos? Diga, Ana. Professor, eu tenho um certo receio quanto a essa descriminalização, eu falo de, não sei, abrir uma margem aí dessa ideia muito de liberdade, e a linha é muito tênue em relação a pessoas que são prostituídas no sentido de exploração, por questão vulnerável, socioeconômica. Eu acho que é uma questão muito difícil de fiscalizar, né? E, não sei, eu fico meio preocupada, assim, da gente... Não é ignorar que muitas mulheres estão nessa situação por uma questão social, mas abrir essa margem aí de descriminalizar e, enfim, eu não sei, eu acredito que é uma questão muito delicada, assim, eu acho que precisa ser melhor avaliada, sabe? Eu acho que não é muito dessa questão de liberdade, assim, tem muita coisa nesse meio aí, eu acho que não diz respeito somente à liberdade do corpo da mulher, né? Tem muita, não sei, uma questão social, questão socioeconômica. Eu acho preocupante, assim, a gente ignorar essas questões e ir para um ideário só libertário e tal, liberdade do corpo da mulher. Eu acho que tem muita coisa nesse meio aí. Beleza, Ana. Alguém discorda? Tem uma opinião diferente? O que me dizem? Somos brasileiros ou argentinos nessa matéria? Qual foi a melhor decisão? Se ninguém quiser dizer, eu digo.
né? Digo assim, dou minha opinião. Na verdade, quando eu conversei com os representantes do Ministério Público da Argentina, eles chegaram e falaram o seguinte, aqui, ó, para nós foi uma evolução muito grande. Sabe por quê? Assim, é lógico que em detrimento dos direitos do acusado, né? Porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande de provar em tráfico de pessoas se houve ameaça, violência, coação, fraude, abuso. Às vezes a vítima estava lá sendo explorada há anos, entendeu? Ela já se conformou com aquela situação. Houve uma fraude no início daquela exploração, depois ela se conformou e tal. Como é que se prova essa fraude ocorrida, talvez, anos atrás? Esse lavor, às vezes, a gente não conseguia. E os réus eram absolvidos por isso. Depois que a legislação dispensou esses elementos aqui, para nós ficou mais fácil. Basta provar que a pessoa foi aliciada, recrutada, acolhida, tal, e que a finalidade era uma dessas aqui. O crime está caracterizado. Eu falei, E aí eles chegaram e falaram, para complementar, falaram, e outra coisa, nesse tipo de relação, rufianismo, casa de prostituição, não é mil maravilhas, não. O ambiente é péssimo. Então, assim, coação, fraude, abuso, violência são elementos quase que sempre presentes, mas cuja prova é difícil de se fazer. Então, o que aconteceu, na verdade, é a lei permitir que situações realmente ilícitas, irregulares, fossem punidas. Né? E, de certa maneira, pessoal, eu dou alguma razão para eles, porque a gente imaginar que também, tipo assim, ó, né, uma mulher está indo para o exterior para se prostituir, então vai ser mil maravilhas. Eu acho que o caso da Ana Luísa foi mil maravilhas, vocês não acham, não? Pelo que ela até terminou lá com um príncipe encantado, mas, na minha opinião, acho que houve crime ou não. O que vocês acham? Vocês acham que ela foi vítima de crime ou aquela conduta dela praticada contra ela não foi irregular? Temos elementos para falar que houve ameaça, violência, coação, fraude, abuso? Porque, assim, talvez o aliciamento, o transporte, a acolhida estão demonstrados. O alojamento está demonstrado. A finalidade de exploração sexual está demonstrada. Mas aqui no Brasil nós também precisamos provar um desses elementos aqui. Eles estão demonstrados? Ameaça, violência, coação, fraude ou abuso? O que vocês podem me falar assim das circunstâncias do delito que poderiam indiciar um desses elementos? Eu não sei, porque eu fiquei pensando mais na retenção de documentos, na dívida, mas eu não sei se isso é uma fraude. Por isso que eu fiquei pensando mais eu não sei se encaixaria no tráfico de pessoas. Na Argentina, igual você falou, encaixaria, mas aqui no Brasil, cobrar... Eu não sei, que é um crime, dá para encaixar alguma coisa, reter o documento, cobrar dívida, dá, mas eu não sei se eu chamaria isso de exata fraude, né? Sério da palavra. Assim. Ô Gabriel, acaba que, olha para você ver, para a gente, às vezes, é difícil até interpretar os fatos, né? Tipo assim, os fatos estão descritos, mas a gente fica na dúvida isso é ou não é fraude. Imagina provar, não só interpretar, mas provar inicialmente que esses fatos aconteceram para depois serem valorados. É muito mais difícil. Vamos ver o que a Jéssica tem a dizer. Ô, professor, eu acho também que... Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Eu acho também que essa questão da dívida, eu não sei se a gente poderia colocar como um crime, porque ela não tinha dinheiro para ir. Eles arrumaram dinheiro para ela e para ela se manter lá por um tempo e ela foi pagando com os serviços. Então, assim, eu não acredito que isso poderia ser encaixado como um crime. Claro que que tem uma certa exploração, que eles, né, elevam valor e tal para ganhar em cima daquilo. Mas eu acho que ela foi muito ciente de tudo, sabe? Que ela estava indo para se prostituir. Eu acho que o caso conta que ela ficou um pouco decepcionada com o local e tal, mas não fala de violência, não fala de que ela estava sendo ameaçada nesse local. E no final das contas, ela conseguiu o que ela queria. Ela foi lá, ganhou o dinheiro dela, ainda conseguiu casar e conseguiu se legalizar lá na Europa. Então, eu não vejo nenhum tipo de crime aí, não. Tá, não, perfeito. Aqui, ó, deixa eu tentar fazer um contraponto. Olha só, ela foi, né, ela falou que era esperta, que não ia cair em golpe nenhum.
Aí retiveram o documento dela. Diga, Robert, antes então de eu falar. Professor, pelo contexto da situação da Ana, eu acho que houve crime, sim. Não só por causa da questão da retenção do documento, mas também por causa do abuso do superfaturamento em cima das coisas que ela comprava lá. Que, por exemplo, na cidade era um preço X, para as meninas que moravam ali era Y, um preço muito mais caro. E também não podia escolher onde queria trabalhar. Por exemplo, ela foi trabalhar em São Paulo, naquela casa de prostituição lá. Só que chegando lá, deu 21 dias, teoricamente era obrigado a trocar de local, sem necessariamente o consentimento dela, porque se mesmo tivesse um acordo para vou trabalhar lá, vou trabalhar só naquela casa lá, foi dito para ela. Só que chegando lá, teve outra realidade. Para mim, houve uma coação, assim, ou você trabalha, ou você aceita nossas questões aqui, ou você vai penar aqui, porque, tipo assim, por exemplo, se ela quisesse ficar só lá naquela casa, ela não podia, porque ela teve que ficar mudando de casa toda hora. Ela não podia estabelecer uma vida ali, continuar trabalhando para aquele cidadão ali, só naquele local. Tinha que ser do jeito que ele queria. Para mim, houve crime ali. Aqui, ó, então, contrapondo, aí, o Robert está num sentido, a Jéssica no outro. Vamos pensar, né? Então, ela chegou, foi para lá, tudo, retiveram o documento dela. Pessoal, em tese, não há base legal nenhuma, sabe? Nenhum contrato de trabalho para você reter documento. Ah, mas não fala se devolveu, ok, pode até ter devolvido, mas deu a entender que os documentos ficaram retidos, né? Isso aí já é uma irregularidade. Ela estava lá trabalhando, tudo, ela não tinha talvez muita liberdade de ir e vir, tinha. Por que ela só comprava coisas que eram oferecidas dentro do estabelecimento e num preço muito mais caro? Não era melhor para ela ir para a rua e comprar as coisas lá? Mas talvez eu acho que havia uma restrição, assim, algumas limitações para ela poder sair. Outra coisa, não, tinha uma dívida que foi contraída, tudo tal. Aí também tem umas coisas de direito do trabalho que a gente precisa, sem esse conhecimento, talvez dificulte a análise do caso. Mas, por exemplo, se o empregador está convocando alguém de outra região para trabalhar, ele tem que pagar o transporte, entendeu? Não tem esse negócio dele pagar e ir descontando, não. E outra coisa, ele descontava e, assim, o pacto, talvez, como é que fala, tácito que existia, era o seguinte: enquanto você não me pagar, você não para de trabalhar. Isso, gente, é quase que um trabalho forçado, é uma servidão meio que por dívida, né? Aí foi o namorado lá, o conhecido, o companheiro, pagou a dívida para ela poder se libertar. Então, assim, eu acho que isso aí tem todos os elementos assim, não é uma relação laboral comum, sabe? Tem muito elemento aí, ou que vai ter fraude, né? Ofereceu-se uma coisa, chegou lá, teve-se outra, ou então algum tipo de coação, né, nessa questão dela não poder largar. O que o empregador tem que fazer? Se o empregado está devendo dinheiro para ele vai ter que entrar na justiça para cobrar. Ele não pode nem de mão própria, a lei não permite que ele retenha o salário do empregado, entendeu? Às vezes até acontece isso aqui, ó, eu te adiantei o salário, tá, agora eu vou descontar aqui não sei o quê, tal, sabe? Mas a princípio, às vezes teria que ir até na justiça civil para reaver esses valores. Mas qual que foi o combinado? Não, eu vou te manter aqui trabalhando, você tem que trabalhar para pagar a sua dívida. O dia que você pagar, você pode ir embora. Então, assim, eu acho que houve um tráfico de pessoas, porque coação e fraude parece que ficaram caracterizadas. Diga, Jéssica, isso não concorda, não? Não, eu concordo. Na verdade, à medida que você foi falando, professor, foi me lembrando muito o caso que você já tinha falado daquela fazenda que fica a 90 quilômetros. E aí é porque traz elementos muito similares, né? Porque mesmo que a pessoa pudesse sair, para ela seria muito difícil, e aí ela acaba consumindo as coisas dentro da fazenda mesmo, e a dívida vai só aumentando. Então eu vejo que tem muita similaridade. Então, realmente, pensando por essa forma, eu acho que encaixaria muito no tráfico de pessoas, sim. Não, e também porque também tem alguns aspectos do direito do trabalho que acho que vocês não tiveram ainda, né? Que aí eu falando acho que fica um pouco mais claro essa questão, né? O patrão não pode ficar vendendo produto com valor acima do coisa no lugar, ele não pode reter documento, ele não pode ficar exigindo o pagamento de dívida para liberar o trabalhador, né, da atividade. Então tem algumas coisas assim que aí, quando se apresenta, acho que ficam um pouco mais claras, né? Mas deixa eu falar, pessoal, isso aí não é uma questão fácil de se resolver, não. Houve um caso lá na França, eu não contei aqui, de trabalho escravo, é um caso famoso, da Henriette Siliadan.
Qual que é a situação dela? Ela veio do Togo, foi trabalhar em Paris. Ela queria trabalhar e estudar. Começo não deu muito certo, não. Começou a trabalhar como doméstica, empregada doméstica. O trabalho assim, era meio cansativo, tudo, mas o pior foi quando ela mudou de casa. Aí ela mudou para uma casa, tinha um casal com 2 filhos, um de colo. A Henriette trabalhava de segunda a segunda, de 7 da manhã às 10 da noite, sem parar. Ela mal se alimentava assim. Quando ela foi encontrada, ela estava anêmica. Ela dormia no chão do quarto do bebê para poder acordar de madrugada e atendê-lo, não sei o quê. Ela ficou lá na família, acho que mais de 3 anos, não recebeu nunca um salário. Ela não podia, assim, usar o telefone, era muito limitada e mal podia sair de casa. Aí o que aconteceu? Um dia ela, desesperada, saiu de casa, encontrou uma vizinha na rua, falou, por favor, me salva, eu estou sendo escravizada. A vizinha ficou apavorada com aquilo, falou, o que eu vou fazer? Aí ela, curiosamente, estava comemorando a Ana, acho que era na França, 150 anos de abolição da escravidão. E aí ela viu lá o comitê contra a esclavagem moderna, ligou para lá, falou aqui, ó, tem uma situação de trabalho escravo aqui, de escravidão. Chamou a polícia, foi todo mundo lá, liberou a Henriette. Caracterizou o trabalho escravo? Não. No final das contas, os patrões foram absolvidos. Foram só condenados a pagar os salários nos últimos meses aí para ela. O resto tinha prescrito. E aí a França foi acionada no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e foi condenada, falando, ó, vocês não ofereceram uma proteção jurídica para a Henriette. A sua legislação não tipifica adequadamente o crime de redução condicional de escravo, etc. Tal. Então, assim, para mim, era uma situação que aparentemente caracteriza um trabalho escravo. Mas aí o que os juízes franceses falaram? Não, é que ela sabia falar francês, ela podia sair da casa, ela podia usar o telefone, então ela já podia ter cessado essa situação muito tempo antes. Se ela continuou lá, é porque ela quis. Aí eu acho que, na verdade, gente, é falta de paternalismo demais. Porque aí eu acho assim, ela era uma estrangeira, sem muito conhecimento da situação na França, ela tinha lá as limitações, tudo. Eu acho que tinha que ter dado... E tanto é que a França foi condenada, né, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Mas são situações meio limites, assim, né, que você fica um pouco em dúvida do melhor enquadramento. E aí o que eu quero trazer para vocês? O tráfico de pessoas, pessoal, normalmente vai ser um crime antecedente. Né? Ele vai ocorrer quando... numa fase prévia, e se a gente for ver aqui os verbos típicos, parece que tem uma sequência cronológica, né? Você agencia, alicia, recruta, é o primeiro momento. Transporta, transfere, compra, um segundo momento. E um terceiro momento, aloja e acolhe. Às vezes, gente, numa quadrilha de tráfico, podem ser 3 pessoas que fazem isso de maneira distinta. Um recruta, outro transporta, outro aloja. E aí pronto. Se houve esse transporte, esses verbos, aqui no Brasil teve fraude, teve coação, teve violência, para fins de exploração sexual, está caracterizado o tráfico. Ah, não, mas a vítima nem foi explorada. Quando ela começou a trabalhar, a polícia chegou lá. Então, ficou caracterizado o tráfico. O tráfico é um crime formal. Mas, se existe a exploração efetiva, eu acho que é um concurso material de crimes. Aí vai ser o tráfico mais o rufianismo, o tráfico mais uma casa de prostituição. A jurisprudência brasileira é toda nesse sentido. Acho que como advogada a gente tem que falar, não, o tráfico vai ser absorvido pelo crime fim. Mas o que a jurisprudência aqui no Brasil tem entendido é que existe um concurso material de infrações entre aquela conduta inicial de recrutar, preparar a vítima, para depois explorar a vítima. 2 momentos distintos que merecem punições distintas. É o que tem ocorrido aqui no Brasil. E aí, pessoal, só para concluir o capítulo, aí, o título sobre os crimes contra a dignidade sexual, principalmente o lenocínio. Antigamente, né, até 2009, nós tínhamos a lesão corporal grave que resultasse do estupro, a morte que resultasse do estupro com penas mais graves. A lei dos crimes hediondos aumentou as penas mais ainda. Alguém podia pegar até 25 anos se estuprasse e matasse alguém. E aí a discussão era o seguinte, isso aqui é um crime doloso contra a vida? Estuprou e matou, é o júri que vai julgar? No presente, o que foi feito? Eles modificaram um pouco essa situação. Eles aumentaram as penas, mudou um pouquinho da redação do tipo penal, mas uma coisa curiosa que houve é o seguinte,
a pena do estupro seguido de morte é a mesma pena do homicídio qualificado, 12 a 30 anos. E, no fundo, gente, né, um estupro seguido de morte é um homicídio qualificado. E eu acho que qual foi a intenção? A intenção é falar que não é um crime doloso contra a vida. É uma figura diferente do estupro mais homicídio. O que isso significa? É igual o latrocínio, gente. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Não é o júri que julga o latrocínio. A intenção inicial do agente é roubar, mas em decorrência da conduta dele, por dolo ou culpa, resultou na morte. Isso vai ser julgado pelo juiz comum, não é um crime doloso contra a vida. E eles acham que querem dar o mesmo tratamento para o estupro seguido de morte. Não é um crime doloso contra a vida, ele quis estuprar, mas por dolo ou culpa veio o resultado morte. A situação talvez mude no futuro, porque no futuro o que acontece? Não tem mais essa previsão de estupro seguido de morte, lesão corporal seguida de morte. O que vai acontecer? Se você pratica lesão corporal, estupra alguém e gera lesão corporal grave, você vai responder por 2 crimes. Se você estupra a pessoa e depois mata, você vai responder por 2 crimes. Homicídio mais estupro mais homicídio. Vai ser um concurso material de infrações. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um crime único, com pena de 12 a 30 anos. Outra coisa que acho que é muito importante, acho que é uma das mais... Tecnologia no passado não existia, né, pessoal? Não vamos nem mencionar. E começou mais recentemente a prever alguns delitos que protegem não só a dignidade sexual, mas também a intimidade sexual. Então, hoje nós temos o artigo 216b, temos o artigo 218c, e esses crimes, pessoal, normalmente eles ocorrem por força de notícias na imprensa. Acontece um fato horrível que é noticiado, e falou, não, vamos então tomar uma providência. Então, assim, esse 216b é quando você divulga cenas de nudez, ato sexual, libidinoso de caráter privado sem autorização dos participantes. Está protegendo mais a intimidade sexual. E o 218? Se a gente for ver o crime do 218, é um tipo assim, até nele se mistura um tanto de coisa. Tem lá distribuir fotografia com cenas de estupro, ou então que faça apologia a isso, ou que não tenha o consentimento da vítima, cenas de sexo, nudez, pornografia. Mas é nesse momento aqui no 218c que tem aquela vingança pornô, porn revenge, que é tipo assim, você divulga essas cenas no sentido de humilhar, de vingança de um ex-parceiro. Aí vai ser esse 218c com a causa de aumento de 1/3 a 2/3. Depois vocês dêem uma olhadinha lá no Código Penal, só para se inteirarem um pouco melhor da descrição típica. No futuro, gente, nós estamos até mais evoluídos, porque o projeto de lei do Senado nunca previu nada a respeito de tecnologia aí na dignidade sexual. E só para finalizar a aula, gente, uma coisa que eu acho muito importante, a ação penal. A ação penal, gente, desses crimes sexuais, ela era de iniciativa privada, em 1940. Então, assim, uma mulher foi estuprada, ela tinha que contratar um advogado, o advogado ia oferecer uma acusação, a queixa-crime, contra o réu. Admitiam-se exceções. Se a pessoa fosse pobre e não tinha dinheiro para contratar um advogado, o que ela tinha que fazer? Ela ia lá no Ministério Público e fazia uma representação. Aí o Ministério Público oferecia a denúncia, era uma ação pública condicionada à representação. Ou então, quando tinha crime cometido pelos pais, pelos padrastos, madrastas, o abuso de pátrio-poder. Na verdade, os pais são os representantes legais. Eles que deveriam fazer uma representação, exercer o direito de queixa, mas como o próprio agente que comete o crime vai fazer isso? Não vai fazer. Então, bastaria que o Ministério Público tivesse notícia desse crime, que ele tomaria todas as providências, ação pública incondicionada. O que aconteceu? Em data mais recente, em 2009, mudamos o crime para condicionada à representação, salvo se for crime contra vulnerável menor de 18 anos, que aí é incondicionado. Ou seja, a tutela do menor, pessoal, sempre teve um caráter mais forte, Aqui era incondicionado, aqui também vulnerável menor de 18 também é incondicionado. Mas o que significou essa mudança legal em 2008? Em 2009, em 2009, eles falaram que se uma mulher fosse estuprada, ou um homem, ele bastaria representar ao Ministério Público, à polícia, falando que queria
prosseguir criminalmente contra alguém, que pronto, o Ministério Público assumiria a ação penal. No futuro, gente, houve uma mudança. A previsão é de ser uma ação penal pública incondicionada. Não depende mais da vontade da vítima. Só que nós nos antecipamos ao futuro. Em 2018, o nosso código foi modificado e, desde então, crimes sexuais, né, estupro, assédio sexual, são punidos por ação pública incondicionada. Vocês acham que foi uma boa mudança? E foi uma tríplice mudança, né? Era privada, depois a regra virou condicionada, a representação, depois incondicionada. Será que foi uma boa coisa? Queira a vítima ou não que a pessoa seja processada, ela será processada. Ô, professor, tendo em vista a sociedade brasileira, os crimes na sociedade, eu acho que foi uma boa mudança, sim, porque esse cidadão que cometer esse crime contra essa vítima, ele também poderá cometer o mesmo crime contra outras vítimas parecidas com essa primeira. Se essa mulher se essa pessoa não quiser fazer a ação penal, acontece. Esse cidadão vai ficar impune, ele poderá cometer os mesmos crimes que cometeu com ela com outras pessoas. E isso fica um ciclo vicioso. Que o Estado vai ser lesado porque o Estado teoricamente tem da proteção a essas pessoas, só que não consegue dar proteção porque desconhece a vítima, o culpado, no caso. Isso, Robert, é por aí. Aqui, ó. No fundo, gente, na vida nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim. Tem uma fábula chinesa que é mais ou menos assim, né? Um menininho o pai dele comprou um cavalo para ele, aí chegaram os vizinhos e falaram assim, nossa, como é que esse menino tem sorte, hein? Ganhou um cavalo. Aí o sábio lá da aldeia falou, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Aí o menino começou a andar de cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna. Aí falaram, nossa, que tristeza, o menino quebrou a perna, caiu do cavalo. Aí o sábio chegou, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Aí, 2 semanas depois, a China entrou em guerra com o Japão, não sei o quê, começou a convocar todo mundo, menos aqueles que estavam feridos. O menino não foi convocado. Aí falaram para os sábios, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, e aí vai, por aí vai. Então, assim, essa mudança tem um lado bom, tem um lado ruim. O que é o lado bom? Situações como o do João de Deus, talvez não ocorram mais, pessoal. Nós vamos estudar na próxima aula o caso do João de Deus. Muitos crimes contra dezenas de mulheres decaíram o direito de representação. Era uma ação pública condicionada, elas deixaram passar um prazo de 6 meses, pronto. Ele está impune em relação a dezenas de crimes. Então, o que eles fizeram? Eu acho que a lei mudou até por causa disso. Eu acho que, então, eles tornaram pública incondicionada, porque, independe desse prazo das mulheres requererem. Descoberto o crime, se ele não estiver prescrito, ainda que se descubra 10 anos depois, não prescreveu ainda, pode processar. Mas tem um lado ruim, gente, de te retirar da vítima o poder de decidir isso. Imagina, pessoal, e isso é possível. Uma vítima sofreu um abuso sexual, tudo, ela fala assim, eu vou esquecer isso aí. Vou tentar não tocar mais no assunto, não quero reviver essa questão, não quero me revitimizar, ter que ir lá na justiça, ter que ir no IML, não sei o quê, e não vou contar para ninguém, não quero saber de mais nada. Hoje ela já não tem mais esse direito. Né? No passado poderia ter, hoje não. Hoje, descoberto que houve o crime, na prática, o que vai acontecer, gente? Quando a vítima não quer auxiliar a autoridade, né, o Ministério Público e policial, a investigar o fato, realmente ele provavelmente não vai ser descoberto, não vai avançar a investigação, entendeu? Então, assim, de certa maneira, se ela realmente bateu o pé que não vai ajudar, não ajuda. Né? Mas, assim, teve esse problema de retirar essa opção de escolha dela. Né? Vamos ver, de qualquer maneira, o futuro vai nos dizer se essa mudança foi boa ou não. Ok, pessoal? Dúvidas? Diga. Uma dúvida aqui, rapidinho. Claro. Assim, eu não sei nem se tem muito fundamento. Na verdade, eu fiquei meio sem saber, assim. Porque do artigo 208C, né, que é a divulgação sendo estupro vulnerável, sendo sexo de pornografia. Isso. Talvez não faça muito sentido o meu questionamento, porque eu não desconheço o conceito de pornografia. Mas, assim, não existe palavra inútil na lei. E antes tem cena de sexo e nudez. Então, assim, me sobra, de certa forma, entender que pornografia seja produções autorizadas de cunho sexual. Vamos falar, por exemplo, filme pornográfico.
Aí, no caso da divulgação desse tipo de material, não seria uma tutela mais de direitos autorais, direitos de imagem, do que uma tutela propriamente penal? Ou talvez, assim, mesmo sendo atrizes, atores, né, que estão ali de forma profissional e consentida, por serem cena de sexo, mereceria uma proteção maior? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas, assim, a partir do ponto de vista da pornografia, desse sentido, de produções profissionais autorizadas, isso aí não seria mais uma questão de direito de imagem, direito autoral, do que exatamente equiparar isso a uma cena de sexo amador, de estupro, algo nesse sentido? Pô, Gabriel, pensando bem, até que faz sentido isso que você está falando. Porque, assim, né, são várias condutas, né? A conduta que você está se referindo é tipo assim, ou que faça apologia ou induza a sua prática. Não, é distribuir, divulgar tal, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, né? Acaba que pornografia, se a gente for pensar bem, né, é aquelas representações que exploram o sexo de uma maneira mais vulgar, mais obscena, né? Então, assim, uma coisa pode ser uma cena de sexo, outra coisa uma exploração mais vulgar dessa cena de sexo, que tem um caráter de pornografia. Talvez você tenha falado isso, não, a pornografia é algo já, tipo assim, produzido, né? É quase que não digo mais, é um tipo de arte, né? Um tipo de manifestação. Mas eu acho que a concepção que a gente tem que ter, acho que é essa, ó. Nós temos aí cena de nudez, pessoas sem roupa, nós temos aí cenas de sexo que mostram relações sexuais e cenas de pornografia, que talvez seja uma exploração mais obscena, mais, como é que fala? Grosseira do sexo. Nesse aspecto, eu acho que aí sua dúvida não tem muito sentido, né? Porque aí é só uma questão de variação do tipo de ato sexual praticado. Mas se a gente realmente começar a conceber que a pornografia foi uma coisa feita por artistas, tal, teria sim um fundo né, de direito autoral. Mas eu acho que, a princípio, eu pensaria nessas 3 manifestações, entendeu? Feitas por vítimas amadoras, né, que não é uma obra de arte. Não, entendi. Não, nesse sentido, com certeza aqui, porque eu entendi que pornografia poderia ser, assim, digamos assim, produção profissional. Isso, vídeo pornográfico, brasileirinhas, não sei o que, temos muitos aí, né? Isso aí é pornografia. Mas o que eles fazem é justamente isso, mostrar um conceito meio caricatural, meio obsceno do sexo. É por isso que se chama pornografia. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Pessoal, não tendo questões, então, vamos combinar o seguinte, encontramos aí na próxima sexta-feira, vamos ver se já nessa quarta-feira nós retomamos as lives com os outros professores, eu aviso vocês aqui, e na próxima sexta-feira eu vou deixar 2 vídeos para vocês assistirem, um relacionado ao João de Deus, nós vamos comentar os crimes dele, e um relacionado ao caso da Mariana Ferrer, né? Aconteceu algum tempo, uma audiência que houve, que ela falou que foi muito destratada lá, que ela foi vítima de estupro, falaram lá em estupro culposo, né? Tem algumas questões lá interessantes para serem discutidas. E aí esses vídeos são curtos, menos de 10 minutos cada um, 10 minutos, e aí eu vou deixar também algumas questões para orientar a leitura de vocês, né? Um estudo dirigido para orientar a análise de vocês, tá bom? Seria muito bom que vocês cumprissem essa atividade previamente ao nosso encontro de sexta, para chegarmos aqui afinados mais uma vez, ok? No mais, obrigado aí pela atenção, bom fim de semana, bom feriado a todos, ok, pessoal? Um grande abraço. Obrigada, Boa noite, professor. Obrigada Bom final pela de aula, semana. professor. Boa noite, bom final de semana. Vocês também.